Bora iniciar nossa live de hoje. Hoje o tema será, a gente vai fazer uma aula ensinando como é que vocês fazem para identificar, no caso de vocês, no mapa de vocês, a sua dificuldade para emagrecer. Como assim? Como que eu faço para descobrir por que que uma pessoa que chega até mim tem dificuldade para emagrecer? Esse vai ser nosso tema de hoje. Boa noite, Fran, primeira pontualíssima, chegou. Faz um tempo que eu não faço live, né? Então, quantas pessoas vão entrando, vou dando aqui o contexto, faz um tempo porque, gente, a minha vida ficou meio que uma bagunça. E depois que eu terminei as lives dos signos, não ficou mais com esse tema dos signos, né? Mas aí, nossa, aconteceu várias coisas, então eu fiquei umas semanas aí sem fazer. Mas agora retornei hoje com um novo horário, então se vocês gostaram desse horário, quarta-feira, 8 horas, eu vou fazer mais nesse horário. E primeiro, ó, perceba que eu tô assim, olha o casaco que eu tô, aqui tá frio. Eu não estou bonita hoje porque estamos no frio, gente. Aqui na minha casa está congelada, congeladíssimo. Como é que você está, Fran? Tudo bem? Você quer ser cobaia de hoje? Hoje eu não fiz exatamente um roteiro certinho para seguir, mas eu pensei em contar um pouco qual é o meu raciocínio a hora que eu vou pegar o mapa de alguém para ver o motivo da dificuldade para emagrecer dessa pessoa. E pensei em, se possível, pegar algum caso de alguém para olhar, né? Porque vamos ver, né? Vamos explicar como é que funcionaria essa história, né? Bom, tem bastante gente nova aqui chegando no meu perfil, então aqui vou explicar um pouquinho para quem assiste depois, porque muita gente assiste depois, então tem bastante gente nova chegando e a pessoa chega e me pergunta, nossa, como é que funciona o seu trabalho? Né? Quero saber como é que funciona essa história de emagrecer com astrologia, com mapa astral, quero entender melhor, que eu concordo que realmente não é uma coisa que a gente entende logo de cara como é que funciona, que a relação não é óbvia. Então muitas pessoas me perguntam. Então basicamente a gente vai pegar a tua história com a dificuldade para emagrecer, a gente analisa essa história e a gente observa essa história no mapa. E o mapa ele vai dar características, ele vai dar como é que funciona o seu emocional, como é que vai a sua personalidade, como é que é a sua forma de interagir com a vida, com as coisas. Ele também dá potenciais situações que você tende a viver de acordo com esse mapa. E a tua dificuldade de emagrecer, ela vai estar ali, como é que eu posso dizer? Vai estar ligada aos posicionamentos do seu mapa. Então, muitas pessoas podem ter dificuldade de emagrecer de signos diferentes, com luas diferentes, com tudo diferente. Então, a dificuldade para emagrecer, ela não é de um signo específico, né? Às vezes, algumas pessoas chegam até mim e falam esse tipo de coisa, elas falam, mas o emagrecimento não tem a ver com esse signo. Não, o emagrecimento não tem a ver com os signos, né? A dificuldade para emagrecer não tem a ver com os signos. Mas os signos, os planetas, o mapa, ele mostra como é que você age com relação àquele assunto na sua vida. E aí vai mostrar sim a sua abordagem daquele tema e como é que você faz para tentar resolver esse tema. E aí então possíveis obstáculos que você pode estar tendo neste desafio que você tem do emagrecimento. E como é que você faz para usar a sua característica de comportamento para você ir mudar aquilo. Isso inclusive quando é uma pessoa que tem uma questão de saúde, porque já me perguntam isso, mas e se a pessoa tem uma questão tipo um hipotireoidismo, por exemplo, alguma coisa genética, esses fatores também têm uma relação com a personalidade dessa pessoa. Como eu sei disso na prática? Eu observando as pessoas que eu atendo. Normalmente a gente vê ali algum planeta, algum signo que também está relacionado com a característica da doença. Tá? Então a gente consegue relacionar tudo. Fora doenças que está comprovado que elas têm um fator emocional por trás, tá? Essas daí a gente já sabe que muitas doenças são causadas por estresse, por exemplo, ou por depressão, por outro tipo de coisa. Isso causa a doença. Tá? Então, no mapa, como a gente vê esse fator emocional, a gente vai conseguir identificar isso com certeza. Bom, quem quiser entender um pouco melhor como é que funciona, né, esse trabalho, eu tenho um vídeo que eu fiz sobre isso, que tá no YouTube, que chama Quero Emagrecer, ou alguma coisa assim. Assiste esse vídeo. Bom, então vamos lá, né? Como é que funciona, então, essa história de eu atender as pessoas? O que eu faço para quando a pessoa chega e ela quer emagrecer, né? Eu faço assim, primeiro a pessoa chega e ela fala pra mim, mas eu quero emagrecer e eu já fiz de tudo. Normalmente eu pergunto, mas como é que é essa história com emagrecimento, né? Quando que você começou a engordar? O que você já fez para tentar emagrecer?
E a maioria das pessoas que chega para mim fala, mas eu sempre tive esse problema, sempre tive dificuldade de emagrecer, já fiz de tudo, já fiz dieta, às vezes eu consigo emagrecer com a dieta, às vezes eu não consigo nem seguir a dieta, ou a pessoa fala que consegue, quando faz a dieta, consegue emagrecer, mas aí depois ela recupera o peso tudo de novo. Teve pessoas que falaram que já fizeram bariátrica e perderam o peso e depois recuperaram de novo o peso, até mais do que elas tinham antes. Então, normalmente, não é uma pessoa que engordou há pouco tempo. Normalmente quem chega para mim são pessoas que já têm este problema há décadas, há muitos anos, e elas têm uma relação com o corpo muito complicada, de não gostar do próprio corpo, de achar, não, eu não tô bem, eu preciso melhorar. E muita gente às vezes me fala, não, que quando eu era novinha, eu era magrinha, só que eu não percebia isso, eu achava que eu era gorda, e quando eu vejo as minhas fotos hoje, eu sei que eu não era gorda, eu era magra, mas existia uma pressão social. As pessoas me falavam que eu precisava emagrecer, ou existia uma comparação com as outras meninas, então sempre tem essa questão assim, eu achava que eu era gorda, mas hoje eu vejo que eu não era, assim. Uma outra pessoa já me falou assim que ela sabia que ela era magrinha e ela engordou depois de uma gravidez, alguma coisa assim, mas a maioria teve sobrepeso desde pequena, ou ela se achava maior do que ela realmente era. Então tem essas variações na história. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ouvir essa história, porque antes de eu pegar e sair olhando o mapa, eu preciso entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque a astrologia não funciona assim, de eu pegar, vou falar, vou abrir o mapa sem eu conhecer aquele contexto, sem eu saber de nada e eu adivinhar. Tá? Algumas pessoas sabem disso, mas tem gente que chega aqui nos meus posts, nos meus vídeos, e que não sabe disso, que acha que a astrologia ela funciona como uma adivinhação, que vai chegar um cliente e a pessoa vai ficar quieta e eu vou chegar e vou abrir o mapa sem saber informação nenhuma sobre a pessoa e vou ali despejar em cima dela um monte de interpretações e de soluções como se fosse uma adivinhação. Então existe como se fosse um mito sobre a astrologia de que ela funciona assim, mas na verdade não é. A gente não faz isso, não, a gente não adivinha. Claro que a gente consegue fazer isso um pouco quando, por exemplo, a pessoa é de peixes, e aí eu falo uma característica de peixes que é bem geral, que vale para todo mundo de peixes mesmo, uma coisa mais geral. E aí a pessoa não tinha me contado aquilo ainda, então eu posso descrever aquilo e falar, peixes é assim, assim, assado, você se identifica com isso? Normalmente a pessoa vai dizer que sim, se identifica com isso, porque eu falei uma característica geral sobre o signo dela, signo de peixes, né? Mas dessa forma funciona. Mas o que não funciona é eu pegar e olhar o mapa sem conhecer a história da cliente e eu adivinhar o motivo porque ela começou a engordar, adivinhar o porquê dela não conseguir perder o peso. Não dá para fazer isso, porque assim, por exemplo, um exemplo de mapa, vai pegar o meu, sou de peixes, tenho lua em Libra, ascendente em Virgem. Eu tinha dificuldade de emagrecer desde pequena. Vai ter pessoas que têm sol em peixes, lua em Libra, ascendente em Virgem, que não tem este problema. Então não são os signos que fazem com que a pessoa tenha aquilo ou não. Então eu não consigo olhar o mapa e falar, nossa, por causa destes signos aqui, você tem dificuldade de emagrecer e é por causa disso, disso, disso. Então não é uma coisa desconectada da história. Então isso que eu quero deixar claro. Como que a gente usa a astrologia de forma mais eficaz para ajudar uma pessoa a emagrecer? É a gente pegar a história de vida dela, entender o que aconteceu na história de vida dela e aplicar o significado do mapa em cima dessa história. Então a astrologia ela vem num segundo momento, ela vem como uma forma de tentar entender o que aconteceu e também de encontrar caminhos de solução para o que acontece dentro daquela pessoa. Tá? Então, quando chega uma cliente para mim, o que eu faço? Eu vou primeiro perguntar qual é a história dela. Então, ela vai falar para mim, eu quero emagrecer, eu não consigo emagrecer. Aí eu falo assim, tá bom, então me conta um pouco da tua história com o emagrecimento. Quando que você começou a engordar pela primeira vez na sua vida? E aí a pessoa vai tentar lembrar para mim. Porque às vezes se eu perguntar quando que você começou a engordar, a pessoa me conta de uma coisa recente. E ela não me conta que ela já teve esse problema desde sempre, eu já tinha sido sobrepeso, emagreceu, e aí ela me conta do recente. Não, eu não quero saber o recente da agora.
Primeiro eu quero saber como começou tudo, tá? Então eu vou perguntar isso. Quando que você começou a engordar pela primeira vez? E aí a pessoa vai me contar. E o que que eu vou tentar identificar? Eu vou tentar identificar se teve algum evento, então, algum acontecimento nessa história que aconteceu ali junto. Então você começou a engordar quando você tinha 5 anos. Ela fala assim, nossa, foi com 5 anos que eu comecei a engordar. Daí eu pergunto, ok, o que que aconteceu na sua vida pessoal quando você tinha essa idade? E aí eu quero saber de quê? Se for uma idade tipo essa, 5 anos, quando a pessoa é criança, eu vou querer saber se teve algum evento familiar, porque é uma criança. Então eu vou querer saber se existiu algum tipo de problema na família, se os pais brigavam muito nessa época. Eu quero saber se esse emocional dessa pessoa foi abalado por algum motivo, porque o comer demais, ele tem a ver com questões emocionais, com traumas emocionais. Então, se for na infância, eu quero identificar qual foi o trauma emocional, antes de eu olhar no mapa, tá? Porque aí depois que eu identifico qual foi, eu vejo, ok, e cadê isso aí no mapa? Então, primeiro eu preciso identificar. Às vezes a pessoa sabe o que foi, exatamente. Às vezes a pessoa fala, não, eu comecei a engordar depois que meus pais se separaram. Às vezes a pessoa sabe o que foi. Às vezes a pessoa não sabe. E quando a pessoa fala, não sei exatamente, não sei bem quando foi, não me lembro bem, eu lembro que eu sempre fui assim, mas não sei uma idade certa, sabe? Quando a pessoa fala isso, eu preciso fazer perguntas para ela tentar puxar isso da memória. Eu peço para ela me contar, então, a infância dela, o que aconteceu, como que eram os pais, se tinha o pai, às vezes não tinha o pai presente, por exemplo. Às vezes tinha ali alguma situação, então eu vou tentar puxar essa pessoa a história. Se ela não sabe, eu só vou levar mais tempo. Mas, normalmente, a história aparece. Normalmente, a pessoa ela acaba falando alguma coisa que me chama a atenção. Então, vejo que o raciocínio é esse, eu procurar se houve algum tipo de trauma emocional, entendeu? Porque para uma criança, um trauma emocional pode ser diversas coisas. Então pode ser brigas entre os pais, porque a criança ela vai odiar ver os pais brigando. Chega muita gente para mim que fala que o pai era alcoólatra, ou o pai tinha alguma questão, sabe, ou de doença, depressão, alguma coisa assim. Muitas pessoas já me falaram isso. Ou a pessoa teve algum tipo de problema na família financeiro. Então, às vezes o pai não era alcoólatra, não brigava com a mãe, mas os pais tiveram muita dificuldade financeira, então isso causou uma grande crise ali na família naquela época. Então, às vezes a criança, por mais que ela não esteja sabendo exatamente do que está acontecendo, ela está percebendo ali o que os pais não estão bem. Então, isso que é a questão. Ela percebe, os pais não estão bem. Por que eles não estão bem? Às vezes teve uma traição, às vezes o pai traiu a mãe, e a criança não sabe da traição. Mas por mais que ela não saiba, ela percebe que tem alguma coisa errada. Então ela sente isso, ela capta isso, não é que ela não sabe o que está acontecendo. Então existe algum tipo de trauma ali. E aí a gente vai tentar identificar esse tipo de trauma. Às vezes não é na infância. Então às vezes a pessoa fala assim pra mim, mas eu sempre fui gordinha, desde que eu nasci, sempre fui gordinha, não aconteceu nenhum trauma específico, nem nada. E eu falo, tá bom, então você sempre mesmo foi gordinha, desde que você era bebezinha, você era gordinha, você não tem nenhuma foto sua, nenhuma época que você era mais magra. E aí pra pessoa falar, que às vezes a pessoa fala, não, mas quando eu tinha, foi a partir de uns 2 anos que eu comecei a engordar. Então, às vezes a pessoa fala que sempre foi assim, mas na verdade a hora que você vai mais a fundo, ela vê que não foi sempre assim, que começou um pouco depois. Então quando ela fala, não foi desde bebê, de recém-nascida, foi com uns 2 anos. Aí eu vou perguntar, o que aconteceu quando você tinha 2 anos? Ela me conta que alguma coisa aconteceu. Às vezes a mãe ficava sempre com ela, daí a mãe pegou e começou a sair para trabalhar. Então isso para a criança pode ser um trauma, porque ela estava sempre acostumada com aquela mãe. E aí ela foi abandonada, entre aspas, para a mãe ir trabalhar. Então eu vou pensando nesses possíveis fatores. Ao mesmo tempo que eu vou olhando isso, eu vou olhando o mapa. Porque o mapa ele vai me dizer o comportamento. Ela vai me dizer como que essa criança interpreta as situações. Eu olho principalmente a lua, porque a lua ela é o nosso emocional, ela é como a gente interpreta as situações emocionalmente. Então, eu vou pegar o evento que aconteceu e ver como que essa criança pode ter interpretado isso emocionalmente. Mas antes, deixa eu voltar, antes que eu esqueça do meu exemplo. Porque às vezes a pessoa fala, não, porque eu sempre fui gordinha, não tem nenhuma data que eu comecei a engordar, sempre foi assim.
E ela falou, tá bom, sempre foi assim desde que bebê. Por quê? Já teve 2 casos de pessoas que eu já ouvi falar que a pessoa falou que a mãe dava mamadeira de leite condensado para ela. 2 pessoas diferentes, eu já ouvi falar isso. Que a mãe não sabia que não era bom e a mãe dava leite condensado na mamadeira e por isso a criança já começou a ficar obesa desde bebê. Então eu pergunto, foi um caso assim? Sua mãe te dava leite condensado na mamadeira? Ela fala, não. Então assim, eu preciso identificar, foi realmente sempre ou começou em algum momento? Às vezes a pessoa me fala que começou na adolescência, começou a engordar na adolescência. Aí eu pergunto, o que aconteceu na adolescência? Já teve pessoas que falaram, não, foi na adolescência, mas aconteceu alguma coisa. Quando eu tinha 13 anos, o meu pai morreu. Então aqui existiu um trauma. Ou ela fala, não aconteceu nada, mas aí eu comecei a sofrer bullying na escola, ou eu começou a vir a adolescência, ela começou a se sentir mais inadequada, começou a se comparar com as outras meninas, a se sentir mais para baixo. Então começou essa fase, por exemplo. Então pode ser este momento. Se a pessoa me fala isso, eu já vejo, ó, tem uma questão de autoestima aí. Porque ela me descreveu este momento. Se tem uma questão de autoestima, eu também vou olhar no mapa isso. Então eu sempre vou estar olhando no mapa a lua. Posso até dar uns exemplos de lua, né? Mas peraí, deixa eu terminar aqui os exemplos da história, né? E outros casos, a pessoa me fala, não, eu era magrinha quando eu era jovem, e aí eu comecei a engordar depois da gravidez. Então eu penso, ok, gravidez, em teoria, ela é um motivo plausível para a pessoa ganhar o peso. E muitas mulheres não conseguem perder o peso. Então eu penso nisso, mas eu sempre vou pensar com um pé atrás. Eu não gosto de dar desculpas. De arrumar, ok, é genético, ou é por causa da gravidez, ou porque eu tô ficando mais velha mesmo, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é mais lento. Eu não gosto de usar essas desculpas. Eu gosto sempre de ver uma coisa por trás disso. Então, ok, gravidez. Aí eu pergunto para essa pessoa assim, ok, então você engordou depois da gravidez, e aí você tentou emagrecer, como é que foi isso? Porque eu quero entender se ela realmente tentou emagrecer, ou se não, né? Ela fez o que era necessário para emagrecer, melhorou a dieta, voltou para atividade física. Eu quero entender se ela fez isso. Porque às vezes a pessoa engordou por causa da gravidez, mas depois ela não fez o que era necessário para emagrecer, né? Até por causa da rotina, com criança, às vezes ela não faz. Então, o motivo é um outro aqui, né? E aí eu pergunto, como é que foi emocionalmente essa época? Porque lembro que eu sempre vou puxar para um fator emocional. Por causa da gravidez e tal, já teve muitas mulheres que me contaram que teve diversas questões, não foi somente a gravidez. Então, foi a gravidez, mas aí junto com o nascimento da criança, ela se separou do pai da criança, ou ela ficou muito mais sobrecarregada e esse pai ou essa família não ajudava ela com a criança e ela começou a se sentir muito sobrecarregada. Ou ela começou a se cobrar muito, a fazer tudo certo, a ser uma boa mãe, sabe? E ficou uma cobrança muito grande sobre ela mesma. Ou ela começou a fazer tudo pela criança, tudo pelo marido, tudo por todo mundo e deixou pra lá ela mesma. Isso também tem um fator emocional por trás. Também tem elementos de mapa que indicam esse tipo de comportamento, né? Por exemplo, o signo de peixes. O signo de peixes é um que adora fazer isso, adora colocar todo mundo na sua frente. Então, eu tô dando exemplos aqui de histórias para vocês entenderem isso, que a história por trás tem algo ali, tem um comportamento ali por trás. Às vezes é uma doença, se for a doença, eu também vou destrinchar. Eu também não vou ficar, nossa, é a doença. Então tá tudo bem, porque você tem a doença. Então a doença é como se fosse uma desculpa. Não, eu vou tentar entender a característica dessa doença, dos sintomas dela, e como que a personalidade dessa pessoa colabora com a característica da doença. Também vou olhar em que momento que apareceu a doença, o que estava acontecendo na vida dessa pessoa quando a doença apareceu. Também posso pensar da seguinte forma, que benefícios que a doença me traz, né? Então, a doença que leva ao ganho de peso. Me lembrei agora de um exemplo de uma pessoa que eu atendi, que me falou que ela começou a engordar porque ela começou a tomar corticoide e ela era criança, se eu não me engano. E aí eu fui pensar, ok, por que essa menina ficou doente quando era criança? O que a doença trouxe de benefício para ela? E aí a gente viu que era uma fase que ela se sentia muito abandonada pela mãe, se eu não me engano a mãe tinha saído para trabalhar, e aí ela ficava doente, não, acho que tinha nascido um irmão, alguma coisa assim. Então para uma criança, quando nasce um irmão, pode ser um fator dela se sentir sozinha, dela de sentir o ciúme, né? Então,
Neste momento ela fica doente e aí começa a tomar corticoide. Então pode ser uma forma dessa criança chamar a atenção para ela. Aí a gente olha os elementos do mapa. Então eu sempre vou olhar dessa forma, sabe? A doença serve para quê? E o ganho de peso também. O ganho de peso, ele serve para alguma coisa. Essa obesidade está te ajudando em alguma coisa. Quem ainda não viu minhas outras lives, tem outras lives que eu falo melhor sobre isso. Então deem aqui uma olhada nas outras lives que eu fiz. Então assim, ela serve para alguma coisa. E a gente vai... Então, a história é essa. Assim, eu quis explicar esse raciocínio para vocês, porque eu vou sempre ter essas coisas em mente quando eu estiver ouvindo alguém. E aí, se vocês quiserem identificar, no caso de vocês, o motivo de vocês engordarem, vocês vão ter que ter esse raciocínio também. A começar a perceber na vida de vocês um momento em que vocês começaram a engordar e o que estava acontecendo emocionalmente na sua vida quando aquilo ali aconteceu. Qual era o benefício que o sobrepeso te trazia? Às vezes o benefício é uma proteção de críticas. Quando você deixa de ser vista, você deixa, por exemplo, deixa de ser vista assim. Eu quero dizer, uma pessoa, uma menina, por exemplo, que o corpo dela chama menos a atenção, ela deixa de ser vista. É algo assim que eu tô pensando. Quando aquilo ali tá te trazendo algum benefício, né? Então, existe essa história. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Então, basicamente, eu vou ouvir a história da pessoa e eu vou identificar o momento, o que ela estava vivendo e ver o que estava acontecendo emocionalmente com ela. Então, vocês podem fazer isso com vocês e perceber qual é o gatilho de vocês. Não quer dizer que sempre vai ser a mesma coisa. Às vezes, quando você era criança, você começou a ganhar peso por causa de um motivo, e quando você é adulta, o ganho de peso tem a ver com outra coisa. Então você pode analisar de forma diferente essas histórias. E aí, conforme eu vou ouvindo essas histórias, eu vou ali com o mapa da pessoa aberto ao mesmo tempo. Então é a primeira vez que eu estou atendendo a essa pessoa. E aí eu vou olhando no mapa dela alguma coisa que me chama a atenção nesse mapa dela. Deixa eu até pegar aqui algum exemplo de algum mapinha aqui. De alguém que queria emagrecer. Aqui, essa pessoa aqui, acho que queria emagrecer. Um mapa aleatório, abri aqui. Eu vou olhar ali a história dessa pessoa. Então, assim, essa pessoa aqui que eu abri tem lá de Áries, né? Então, não é assim um padrão, tá? Não é uma regra, sempre é assim. Mas eu vou ver a história dessa pessoa. Vamos que essa pessoa falou pra mim que ela não teve a presença do pai. Que eu já ouvi muitos casos assim. Começou a engordar desde a infância e não teve a presença do pai. Ou às vezes até começou a engordar mais velha, assim, mas existiu essa história, né? De ausência ali do masculino nessa vida. E aí eu vejo, nossa, essa pessoa ela é de Áries. Pessoa do signo de Áries aqui. Né? E as pessoas têm um ascendente em Libra, né? O mapa que eu abri aqui é isso, ascendente em Libra e Lua em Áries. Bom, ascendente em Libra é uma pessoa que valoriza relacionamentos, né? No caso, o Sol em Áries dela, ele tá ali na casa 7, que representa relacionamentos. Então, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que valoriza relacionamentos. E ela me conta, ok, ela começou a engordar lá na infância, quando os pais se separaram. Então, é uma pessoa que valoriza relacionamentos, ela viu o relacionamento dos pais se desfazendo. Isso é um ponto que chama atenção, porque eu não vou chamar atenção para isso de forma aleatória. Eu não vou pegar e falar, nossa, você tem ali ascendente em Libra, Sol em Áries na casa 7, é por causa que você valoriza relacionamento, que você engordou. Eu não vou falar isso, eu vou falar isso somente depois que a pessoa me contou a história dela. Eu vi que existiu este ponto, da questão dela com esse pai que foi embora e que ela começou a engordar quando esse pai foi embora. Então, depois que eu peguei a história, eu pego e aplico o mapa em cima disso, tá? Eu vou olhar, então, esse mapa, ok, ela valoriza relacionamento, existiu um problema com o relacionamento ali na infância dela. Aí eu pergunto, ok, será que tem isso repetido na história dela? Será que tem problemas de relacionamento? Então eu pergunto pra ela, como é que foram os seus relacionamentos? E se eu não me engano, aqui essa pessoa desse mapa, ela me contou que existia sim um problema de relacionamentos com ela, que ela sempre achava homens que não davam conta, homens que ela chamava de homens, que eram homens fracos, né, que ela chamava, que ela, que eu acho que, se não me engano, um desses homens não queria
que ela tivesse o filho dele, queria que ela tirasse a criança, o homem queria exigir esse tipo de coisa, sabe? Ou outro homem que não queria assumir, era esse tipo de homem que não assumia responsabilidades, não assumia compromissos. E eu vejo, nossa, você teve relacionamentos com esses homens, né? E se eu não me engano, essa pessoa, ela me falou que ela, quando se relacionou, teve certos relacionamentos, quando tinha, assim, problemas no relacionamento, ela engordava. Então eu falei, ok, você tá engordando quando tem crises nesses relacionamentos. Então a gente relaciona, existe uma relação. E aí eu abro o mapa dela e vejo essa valorização de relacionamentos que ela tem no mapa dela. E eu vejo que ela tem ali um sol em Áries, na área do relacionamento. Aí eu vou pegar e falar, ok, qual que é o comportamento do Áries? É uma pessoa que ela tá querendo sempre cooperar com o outro, equilibrar com o outro? Não, o Áries é a pessoa que quer fazer tudo sozinha. É aquela pessoa que quer conquistar, ela resolve tudo. É uma energia mais masculina, o Áries. Eu vou lá, eu faço, eu aconteço. E aí eu vou perguntar, será que teve essa característica nos relacionamentos dela? Eu pergunto pra ela, se ela não me contou, eu pergunto. E ela, essa pessoa aqui, ela me contou isso por acaso. Ela disse que ela é sempre ela que dá conta de tudo. É ela que dá conta de trabalhar, de pagar as contas da casa, de sustentar os filhos, e que esses homens, a hora que ela vê que eles não estão interessados em compromisso, que não vão dar conta de nada, ela separa deles. Ela vê, não, assim, não preciso desse homem, porque ele não tá me ajudando em nada. Eu dou conta de tudo sozinha. Então isso é uma característica dessa independência desse Áries. E aí o que isso tem a ver com o sobrepeso? Essa mulher é uma mulher. Então ela não dá conta de todo esse peso emocionalmente. Ela tá colocando sobre ela um peso muito maior do que é o peso que ela dá conta. Então tem esse fator também. Lembra que eu falei dos benefícios da obesidade? Um deles é assim: quando você é uma pessoa que se coloca muito peso sobre as suas costas, é como se você precisasse engordar para você ficar maior, com mais comida, mais energia, para você dar conta de tanta coisa que você tem que fazer e resolver sozinha. Então, este é um dos casos que isso pode me chamar a atenção. Quando a pessoa tem esse Áries muito forte, isso me chama a atenção. Porque eu vou ver, nossa, será que essa pessoa com esse Áries, né? O Áries, ele é um signo que ele é muito de conquistar, de lutar batalhas. Não é muito um signo de paz. É como se tudo fosse uma batalha. Tudo é, sabe, luta. Nada é tranquilo, tudo é luta. E eu quero ver, será que essa pessoa ela tem essa característica na vida dela? Ela vai por esse caminho sem ela perceber? De ter uma vida onde tudo é luta, né? Tudo é luta. E essa pessoa aqui, ela tem essa característica, legal. Só que ao mesmo tempo, no mapa dela, ela tem um ascendente em Libra, que é um signo que gosta de paz, de equilíbrio. Ela tem uma lua em Gêmeos, que é uma lua que não gosta de excesso de responsabilidade. Então ela pode ter, ao mesmo tempo, tem uma parte dela que quer leveza nessa vida. Mas ela também é uma pessoa que busca esse excesso de peso e de responsabilidade. Então eu vou ver, ok, ela tem essas duas características diferentes, só que ela tá com sobrepeso. Então eu vou tentar conversar com ela para ver. Eu explico as características, explico os gêmeos, explico que a lua em Gêmeos gosta de leveza, que o ascendente em Libra gosta do equilíbrio nas relações. Explico como que é o Áries, esse ponto de lutar, de conquistar. Eu explico essas características para ela. E aí eu pergunto: como é que você sente que tá isso na sua vida hoje? Então, de novo, não sou eu sozinha adivinhando com o mapa. Eu preciso da história dela, do feedback dela, para que ela me diga como que ela tá vivendo esse mapa. Em que ponto que ela tá desse mapa. E a partir disso, eu tenho um norte para eu orientar ela. Ela vai me dizer, será que ela tá mais na leveza dos Gêmeos? Ou será que ela tá mais na batalha, na conquista do Áries? Nesse caso, ela estava muito mais no lado ariano. Às vezes ela vivia um pouco da lua em Gêmeos dela em algumas outras situações, mas ela estava sentindo muito esse peso de responsabilidade que ela pegou para si mesma. De eu preciso resolver tudo sozinha, eu dou conta de todas as batalhas. Isso é muito do Áries, inclusive no relacionamento, né? Então eu penso, ok, essa pessoa, ela tá engordando quando acontece isso, de ela ter que assumir mais batalhas e mais responsabilidades. Para que serve eu ter perguntado a história da infância dela? Para eu entender quando que isso começou a acontecer. Quando que ela começou a assumir essa postura e por que que isso começou a acontecer na vida dela. E então este é um exemplo, né? E aí como é que ela faria para resolver isso?
Eu vou tentar pegar o mapa dela e tentar encontrar soluções. Então, se eu entendi que ela tá ganhando peso porque ela tá pegando um excesso de batalhas para lutar, que é do Áries dela, né? Ela tem 3 planetas em Áries aqui. E que isso tá sendo um peso aqui para ela, e por isso que ela tá ganhando esse peso, né? Então, e aí ela vai então ter que deixar de fazer isso. De ter uma vida mais leve. Será que no mapa dela tem alguma coisa que puxa para essa leveza? Então eu vou olhar o mapa dela e vou tentar ver se nesse mapa tem algum contraponto, se tem alguma saída nesse mapa. Então nesse caso é um Gêmeos aqui, uma lua em Gêmeos. E aí o que eu faço nessa leitura de mapa? Eu vou explicar para essa cliente qual é a característica de uma lua em Gêmeos. Que é uma pessoa que ela precisa de leveza, ela não gosta de estar muito presa a uma coisa só, a uma história só, ela gosta de ter multiplicidade de opções. Eu explico para ela o sentimento da leveza, que a lua é sentimento. Como que se sente uma pessoa que não é obrigada a escolher uma coisa só? Que ela pode ter a opção de, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali, depois de amanhã eu vou fazer outra coisa. Eu explico para ela essa leveza, para ela perceber, porque às vezes a pessoa não consegue perceber isso. Ela não está acostumada a perceber. Isso que a lua dela está pedindo. Então, este é um exemplo. Eu vou tentar encontrar no mapa desta pessoa uma saída para essa questão dela. Lembrando que, assim, agora eu só fiz... Eu coloquei como se o motivo do ganho de peso dela fosse só esse Áries aqui. Só uma coisa. Às vezes não é só uma coisa. Estou dando um exemplo, assim, para ficar mais fácil da gente entender. Mas às vezes a gente tem várias dinâmicas diferentes do mapa acontecendo ao mesmo tempo, não é só um Sol em Áries. Às vezes o ganho de peso dela tem um pouco a ver com o Sol em Áries, um pouco a ver com os outros planetas, um pouco a ver com 3 ou 4 coisas diferentes. Então eu vou ver qual é a situação que está acontecendo em cada caso. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, de uma outra pessoa que queria emagrecer. Essa daqui? Não é esse mapa. Pode ser esse aqui. Bom, aqui um outro exemplo, né? Então, vamos uma pessoa que ela fala assim pra mim, porque... eu sempre fui gordinha. Esse caso eu já ouvi sempre, né? Sempre fui assim. Não sei quando que eu não era gordinha. Desde criança, não sei identificar nenhum acontecimento, que eu sempre fui assim e tal. Tá, aí a pessoa não, realmente eu destrinchei a história com ela e ela não soube me dizer nenhum acontecimento. Ela só se lembra que sempre foi assim, fala que é genético, porque a mãe também é gordinha, a irmã também é, a avó também é, todo mundo é gordinho na família e ela não sabe identificar um fator emocional. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que olhar no mapa, porque eu vou ter que ver, ok, tá bom, então como que funciona a lua dessa pessoa, que é o emocional dela? Eu vou ver o signo da lua e vou ver o comportamento desse signo da lua. Então, nesse caso desse mapa aqui que eu abri, essa pessoa fala exatamente isso. Que ela era assim, sempre foi assim, desde pequena, ela, mãe, irmã, todo mundo era assim, a família inteira era assim. Aí a pessoa eu abro o mapa e ela tem lua em Câncer. Aí eu falo, nossa, que coisa, né? Porque aí o mapa, ele me deu uma informação. O mapa, ele tá me dizendo, ele tá me adicionando uma informação sobre a história da pessoa que a pessoa não estava sabendo explicar para mim antes. Bom, deixa eu dar boa noite às duas que entraram aqui, né? A Flávia e a Renata. Boa noite a vocês. Então, o que é uma lua em Câncer? Uma lua em Câncer é uma pessoa que ela é muito conectada à família. A lua, então, de novo, a lua é emocional. E o Câncer, ele é um signo que ele é apegado à família. Independente se a relação com a família é boa ou não. Se ela não é boa, é um apego que dói mais, mas é um apego do mesmo jeito. Então, ela tem uma lua em Câncer, então ela é extremamente apegada a essa mãe. O Câncer, ele tem uma conexão muito forte com a mãe. Todo mundo tem, tá? Não é só Câncer. Mas quando a pessoa tem lua em Câncer, é como se isso tivesse uma importância maior na vida da pessoa. Essa conexão emocional com a mãe. Então, essa cliente, lembra que ela não soube me dizer exatamente quando ela começou a engordar, mas aí eu vejo que ela tem lua em Câncer, então eu já vejo que tem um apego emocional muito forte com a mãe e que a gente sabe que a comida, ela tem essa coisa de ela representa o afetivo.
Por causa da sensação que você tem quando você come. É uma sensação de prazer que você tem quando você come. E aí eu vejo aqui nesse mapa aqui que ela tem a lua em câncer na casa 6. Casa 6 é rotina. Então toda essa coisa do apego, do afeto, tá ligada à rotina dela. Então eu já devo imaginar que ela deve ter a comida, né, no caso dela era o doce, muito presente ali todo dia. E aí eu vou pensar, será que isso tem uma relação com o sentimento que ela tinha na conexão com a mãe dela? E eu vou perguntar isso pra ela. Vou perguntar assim, nossa, mas a sua mãe, ela te dava assim, você tem assim alguma memória afetiva de comida com relação à sua mãe? Isso eu vou perguntar se a pessoa tem lua em câncer. Se ela tivesse lua em touro, eu também perguntaria algo assim, tá? E normalmente, se a pessoa tem essa configuração de mapa de câncer ou de touro, ela me fala que sim. Essa cliente, eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas ela falava sim que tinha uma questão com comida, eu acho que era com sentar na mesa e comer ali junto com a família. Então tem essa relação, eu já vi isso em outras pessoas que têm ou sol em câncer, ou lua em câncer, ou ascendente em câncer, que tem essa coisa de sentar junto com a família e que a comida, a refeição, ela representa um momento de conexão com a família. Então não é só o caso que eu vi. Lembrando, isso não vai acontecer para todo mundo que é de câncer. A gente vai ter gente de câncer que vai falar, nossa, mas ninguém da minha família se conversa. Não, mas se a pessoa veio porque ela quer emagrecer, ela não consegue emagrecer e ela me contou essa história, que existe essa relação familiar e no mapa dela também tem esse ponto em câncer, essa lua em câncer, aí eu faço essa conexão. Eu faço a conexão somente depois que a pessoa me contou a história, porque senão eu vou estar confundindo tudo, né? Para touro também, porque touro, ele tem, câncer, o apego é mais do emocional e touro é o prazer material. Então o touro vai mais pela comida e o prazer material. Pessoas que têm lua em touro, é muito comum acontecer de ser aquele caso da mãe dar comida para a criança ficar quieta. Ou a criança tá com problema, tá chorando, a mãe vai dar comida. Então, quando a pessoa me fala, nossa, eu sempre fui gordinha, desde criança, não sei o que aconteceu, sempre foi assim. E a pessoa tem lá no sol em touro, eu vou perguntar, sua mãe te dava comida, assim, enfiava comida em você? E normalmente ela me conta uma história que sim, ou que ali tem alguma questão, sabe? Mas se existiu algum trauma, sabe? Por exemplo, separação dos pais, alguma coisa assim. Às vezes a criança começa a comer depois disso, né? E se essa criança tinha uma lua em touro, uma lua em câncer, e ela começa a comer depois da separação dos pais, é porque o touro e o câncer precisam muito desse apego, desse afeto. E a comida está representando isso. Ela está representando esse prazer. Então, a conexão da comida com o afeto, porque a mãe dava comida para a criança, para fazer a criança ficar quieta, para aliviar as necessidades da criança. Então, ela conectou essas duas coisas. Agora, se a criança começou a engordar depois que os pais se separaram, aí eu vejo, ela tem uma lua em outro signo, tem uma lua em escorpião, por exemplo. É diferente. O escorpião é porque pode ser, então eu estou pensando numa ideia aqui, o escorpião ele gosta mais do controle. Então, quando existe uma separação, existe algo que está saindo do seu controle. A criança não quer que esses pais se separem, a criança quer que os pais sempre fiquem juntos. Então, imagina, uma criança de lua escorpião. A coisa saiu do controle, ela se desestabiliza. Então, ela precisa buscar algo que estabilize ela de volta. Então, a comida pode representar isso, de você ter controle. Eu já vi uma pessoa falando isso, que a comida era a única coisa sobre a qual ela tinha controle na vida dela. E ela tinha ali alguma coisinha escorpião forte. Então, é a necessidade de controle. Então, vocês veem, não é o acontecimento, ele vai estar ligado, sim, com o início do ganho de peso. Mas aí o mapa, ele vai me dar como que a pessoa interpreta aquilo. Então, este é um exemplo. Um outro exemplo, assim, desse mapa aqui que eu abri da lua em câncer. Além de lua em câncer, essa pessoa, ela tem um ascendente em aquário. O ascendente aquário, ele me dá outra coisa que eu posso perguntar, que tem a ver em muitos casos com ganho de peso, que é quando a pessoa tem baixa autoestima e ela se sente diferente. Por quê? O aquário é um signo que ele gosta de ser diferente. Ele é isso, ele é diferente, ele se sente diferentão. E o ascendente, ele é a forma como você interage com a vida, com as coisas. Então, quem tem ascendente aquário, normalmente ela é uma pessoa que se sente diferente de todo mundo. Quem é sol em aquário também. Então, assim, eu me sinto diferente. Isso na infância, às vezes, não é tanto um problema, mas na adolescência,
A pessoa começou a engordar ali nessa fase da adolescência, e ela tem ali alguma coisa em aquário, forte ascendente aquário, eu vou perguntar sobre isso, sobre a sensação de inadequação. De será que você não se sente excluída? Que você não se sente a diferente de todo mundo, se sente rejeitada por todo mundo? Então, é todo mundo de aquário, ascendente aquário, que vai se sentir rejeitada? Não. Mas as pessoas que tendem a ter uma autoestima mais baixa, elas vão, em vez dela aprender a usar o signo de aquário dela para o positivo, que é pegar a sua originalidade e ser uma pessoa com uma identidade marcada, né? E fazer algo com essa identidade, não, ela ainda é muito jovem, adolescente, ela se sente, nossa, ninguém tem nada a ver comigo. Eu não faço parte de grupo nenhum, eu sou rejeitada, eu sou excluída, eu não consigo me conectar com ninguém, eu sou diferente das outras meninas, e começa a baixar a sua autoestima. Então aí a comida ela vem como uma forma de você ter prazer na vida, de você tá acabando com o seu emocional. Então a comida ela vem com uma forma de equilibrar esse emocional. Então neste caso eu vou ver ascendente aquário, nossa, tem a ver com isso. Então, neste mapa que tem o ascendente aquário, e eu expliquei isso para a pessoa, e a pessoa se identificou, que às vezes tem que ver se a pessoa vai se identificar. O que a gente vai ter que trabalhar para ajudar essa pessoa a conseguir emagrecer? Ajudar ela a parar de se sentir excluída. Como é que faz para a gente usar essa originalidade do aquário sem você se sentir sempre diferente, sempre excluída? Então, é procurar perceber as coisas que você tem, que são suas, que são a sua identidade. Então, basicamente é isso, mas aí como que a gente vai fazer isso vai depender de cada pessoa, tá? Outro exemplo desse mesmo mapa. Essa pessoa tem uma coisa que me chama bastante atenção quando eu tô atendendo. Então, lembrando, a pessoa tá me contando a história dela, e eu tô ali escutando e olhando o mapa. Ela tem ali perto do ascendente o Saturno. É um Saturno ali na casa 1. Quem quiser olhar ali os planetas que vocês têm, assim, quem tem Saturno na casa 1, isso me chama atenção. Saturno é um planeta que representa a sensação de dificuldade em muitos casos. Então, quem tem esse Saturno na casa 1 costuma ser uma pessoa que ela sente que a vida é difícil. Que para você conseguir superar os desafios da vida, você precisa de muito esforço, muita batalha. E é uma pessoa que tende a pegar muitas responsabilidades para si mesma. Como é que vocês vão saber disso se vocês não souberem, se vocês não são astrólogos? Vocês podem pegar no mapa de vocês. Você tem lá um Saturno na casa 1, Saturno na casa 10. Vocês podem procurar a interpretação disso na internet. Vocês vão achar o que significa isso. Mas quando a pessoa tem um Saturno na casa 1, na casa 10, às vezes até na casa 4, na casa 7, isso me chama a atenção. Porque está dizendo que essa pessoa ela pega muita responsabilidade para si mesma. E aí a gente vai de novo, assim, se eu pego muito peso para mim, eu tô pegando um peso maior do que o que eu dou conta. Então pode ser que eu precise ganhar mais peso, comer mais, ganhar mais energia para dar conta disso. Então psicologicamente pode acontecer isso. E pode acontecer de a pessoa que pega muita responsabilidade para si, então tem o Saturno na 1, ela se critica demais, ela se cobra demais. Porque tudo é esforço. Então, se você se cobra demais, o que está sendo mostrado para mim pelo seu Saturno na casa 1, por exemplo, você vai tender a baixar a sua autoestima. E aí a gente vai de novo voltar naquele raciocínio de você ter que comer para você sentir prazer, para você ter algo de bom ali na sua vida. Então é assim que eu vou olhar, sabe? Então esses são exemplos. Mas eu vou pegar então a história, o que aconteceu com essa pessoa, e eu vou pegar elementos da personalidade dela para identificar se essa pessoa e se esses elementos estão colaborando com a história que ela está me contando. Então, basicamente, o primeiro planeta que eu vou olhar é a Lua. Então, para quem não conhece a sua Lua, é bom conhecer. Pesquisem qual é o signo da sua Lua. Se você for na internet e digitar mapa astral, vocês vão encontrar esses sites que você se cadastra, coloca os seus dados e vocês vão descobrir o signo dos seus planetas. Então, vai lá, pesquisa a Lua de vocês, porque é importante saber o signo dela, se vocês quiserem usar o mapa para conseguir emagrecer. Porque vocês têm que entender como é que funciona essa Lua, do que ela precisa, e ela vai ter muita relação com a história que vocês têm com o emagrecimento. Eu tenho aqui no meu perfil ainda várias aulas sobre os signos, então vocês podem dar uma olhada. Essas aulas elas são sobre os signos, mas elas são muito focadas em Lua.
Então pesquisa a lua de vocês e vai lá descobrir, que nem eu falei aqui dessa pessoa que eu abri o mapa, que tinha lua em câncer. A gente viu que tinha uma relação com a mãe. Se não me engano, ela me contou que a mãe era uma mãe muito controladora. Aquela mãe que ela é a matriarca, que ela manda em todo mundo, manda em toda a família, sabe? Ela é uma mãe super protetora, controladora no sentido de super protetora. Como se a filha não tivesse a liberdade de fazer outra coisa. Eu acho que ela morava com essa mãe, então ela não consegue nem sair da casa da mãe. Então é uma mãe, o câncer, a lua em câncer é uma figura muito forte da mãe. Então, a lua em leão também é uma figura muito forte da mãe. Só que a pessoa vai me falar, nossa, minha mãe tem essa personalidade forte e controladora, e ela tem lua em câncer, eu vou interpretar assim, que essa cliente, ela tem um vínculo emocional muito forte com essa mãe, e que a mãe estar ali perto dela dá essa sensação do afeto, e que ela está usando a comida como representação disso. Porque o câncer é assim, se vocês quiserem saber disso, vocês vão ter que pesquisar sobre o signo de câncer, pode assistir a minha aula sobre o signo de câncer, que está aqui no meu perfil. Se fosse uma lua em leão, com a mesma história, a mãe também é uma figura forte, mas a lua em leão, a pessoa que tem um mapa que tem lua em leão, você busca reconhecimento dessa mãe. Então o câncer vai mais pelo lado do afeto, o leão vai mais pelo lado do reconhecimento. Então você fica constantemente buscando o reconhecimento dessa mãe. Aí se essa mãe não conseguiu te dar esse reconhecimento, você fica sempre com a sensação de falta. E aí a comida pode estar preenchendo essa falta. No fundo, o que você quer é conseguir receber reconhecimento da vida, das pessoas. Só que você fica ali buscando na mãe, buscando nessa comida isso, o preenchimento emocional. Então é um exemplo que pode ser. Então a história era a mesma, a mãe, personalidade forte, mãe controladora, mãe que não deixa você sair, ser livre, e a mãe é a mesma. Mas aí o mapa ele vai dizer como é que essa pessoa está lidando com isso. E aí como é que faz para conseguir resolver o problema? Então depende de qual é o mapa. Então se a pessoa da lua em câncer, ela precisa começar primeiro a aceitar que ela tem que se desvincular emocionalmente dessa mãe, que ela pode ser independente e que a hora que ela começar a ir para longe dessa mãe emocionalmente, ou seja, viver a própria vida, provavelmente a mãe vai vir atrás. O câncer ele tem um pouco de manipulação emocional. Então a mãe pode falar para ela, mas você tá me deixando sozinha, mas você não faz nada para mim mais, você tá me deixando. A mãe pode fazer essa manipulação emocional e ela vai se sentir culpada com isso. Por que ela vai se sentir culpada? Porque o câncer ele tem esse apego emocional forte com essa mãe. Então eu vou explicar isso para ela, como é que funciona o câncer, que ela vai ter que se sentir um pouquinho culpada e conseguir olhar para frente, para sua vida, em vez de querer ali estar sempre atendendo às expectativas do passado da mãe. Isso é o câncer. Se ela quiser emagrecer, ela vai ter que passar por esse processo. Como é que vocês vão saber isso no mapa de vocês? Vocês vão assistir às aulas que eu fiz dos signos. Ou vocês vão pesquisar o comportamento desses signos para entender como é que eles funcionam e tentar encontrar uma forma de meio que reverter isso. Se fosse o exemplo da lua em leão, que a pessoa busca o reconhecimento da mãe, ela começar a compreender que a mãe já deu para ela tudo o que ela precisava. Que enquanto ela ficar ali querendo buscar a aprovação dessa mãe, buscar reconhecimento, ela não vai para frente. Que ela precisa começar a colocar a criatividade dela para o mundo, fazer coisas que ela gosta de fazer, colocar a sua personalidade para o mundo e começar a buscar mostrar para o mundo o que ela tem de bom, não ficar ali esperando que a sua mãe te aprove, que os outros te aprovem, que todo mundo te aprove e começar você mesma a se aprovar e colocar a sua vida para o mundo. Isso é muito mais o caminho do leão. Então vocês veem como é diferente do caminho do câncer, né? Então são caminhos diferentes, isso eu expliquei nas aulas dos signos. Mas aí então essa pessoa do leão, se ela está com dificuldade de emagrecer, a hora que ela faz esse processo de começar a deixar de querer essa aprovação e começar a colocar ali algo de bom dela para o mundo e estar agradecida e feliz por o que ela está fazendo, ela vai ser muito mais leve para ela emagrecer. Tá? Lembrando que não é só isso, eu dei um exemplo aqui de um ponto do mapa, que é a lua, mas como eu falei, em cada mapa tem um monte de coisa, às vezes a pessoa tem várias dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Às vezes tem esse ponto da lua, mas tipo, que esse mapa que eu olhei aqui, tem essa lua em câncer aqui com a mãe e tal. Tem também o Saturno na casa 1, que é uma pessoa que ela tá sempre com excesso de responsabilidade, de peso. Então, se a pessoa tem ali essa característica, pode ser um Capricórnio forte também no mapa, algum signo que me fale que essa pessoa tem uma tendência
a ela querer resolver tudo. Eu vou tentar entender por que ela ficou assim na história dela. O que de acontecimento na vida dela fez com que ela desenvolvesse essa personalidade. Às vezes ela vai me contar que a mãe dela era igual. Eu já vi muitos casos que falam que o pai deixou de estar presente ou porque abandonou a mãe, ou porque morreu, ou porque alguma coisa aconteceu com esse pai. E aí a mãe teve que ser essa pessoa forte que resolvia tudo. E aí ela aprendeu isso com a mãe. Ou que, né, a mãe também não era essa pessoa, e aí ela, desde criança, teve que começar a assumir essa personalidade de eu resolvo tudo. Então eu vou tentar entender, eu vejo aqui uma característica no mapa, de eu vou lá, eu vou atrás, eu assumo compromisso, eu sou uma pessoa forte que dá conta de tudo e não pode ser fraca. Então eu vou ver essa característica no mapa e vou tentar ver que história da vida dela que está colaborando com essa característica que fez com que isso se desenvolvesse. E aí, a partir dessa história, a gente vai tentar aliviar isso um pouco. Você nunca vai deixar de ter isso. Então, se você tem essa característica aqui, que é o Saturno na casa 1, ou o Capricórnio forte, ou um Áries forte, ou muitos planetas ali, Áries e Capricórnio, até Escorpião pode dar isso também, o Virgem talvez. Então, ali teria que ver qual que é o signo que tem ali um Sol, Lua, Ascendente, ou muitos planetas nesse signo, que dá essa característica de eu não dependo de ninguém, eu vou lá e eu resolvo. E aí a gente vê como que você pode pegar essa característica desse signo, aí vai depender qual é o signo, e usar o positivo desse signo, porque se você tem lá um Capricórnio forte no seu mapa, você nunca vai deixar de ser de Capricórnio, ou de ter Lua em Capricórnio, você sempre vai ter esse Capricórnio. Só que qual é o positivo do Capricórnio então? Você quer ficar no negativo, de estar sempre pegando um monte de responsabilidade para si, ficar com um nível de estresse alto, e aí precisar de comida para aliviar o estresse? Tá, como é que a gente pode, então, pegar um positivo do Capricórnio? Eu pensaria numa coisa assim, de você ser uma pessoa que realiza suas metas, mas que sabe delegar para os outros. De ter metas que são para você, você vai resolver as suas metas, e não as metas da vida de todo mundo. Então, eu pensaria numa coisa assim, sabe? Pensaria em você tentar trabalhar... porque o Capricórnio ele tende a valorizar o esforço, como se ele acreditasse que só as coisas que dão muito trabalho merecem ser reconhecidas. Tudo que vem fácil não vale o suficiente. Isso é muito do Capricórnio. Então eu ensinaria essa pessoa a olhar que as coisas também podem vir de forma mais leve. É como se você começasse a colocar uma programação mental na tua cabeça que não existe naturalmente. Se é só um Capricórnio, né? Aí eu veria se tem algum outro ponto desse mapa que sabe viver a vida mais leve, tentar e mostrar esse lado para essa pessoa. Esse é um exemplo, né? Uma outra característica de um outro signo, signo de peixes, por exemplo, me veio isso agora, que tende a pegar muita responsabilidade para si. Que peixes adora ser aquela pessoa que ajuda todo mundo. É o grande ajudador, né? Que gosta de fazer caridade, gosta de ser o bonzinho, né? Peixes é muito do bonzinho. Eu sou uma pessoa que tem empatia pelos outros. Então, peixes, ele tende a, quando você tá pegando muito excesso de coisas para si, a querer resolver os problemas das outras pessoas. Uma síndrome de salvadora, né? Você pode ter. E aí, se você tem essa síndrome de salvadora aí, é de peixes, ou tem lua em peixes, e também tá com dificuldade de emagrecer, eu junto as 3 informações e falo, então será que você não está assumindo mais responsabilidades para si do que você deveria? E por isso você está com esse sobrepeso? Será que você não consegue aliviar? Sabe que o peixes, enquanto ele quer ficar querendo salvar os outros, ele vai se sentir culpado. A hora que vem alguém te pedindo ajuda e você não fala, não vou poder ajudar, ou deixa a pessoa resolver o problema dela sozinha, vai ser difícil. Então, é olhar para a tua história de por que você desenvolveu isso, essa característica. E como é que você pode, então, usar um lado mais positivo do peixes? Pode ser, então, o que é o positivo do peixes? Pode ser a espiritualidade, de você buscar a sua espiritualidade, a tua conexão com o espiritual. E não a espiritualidade como eu vou fazer caridade para todo mundo e daí eu vou ficar sobrecarregado. Então, seria uma coisa assim, sabe? Seria... Tem muitas pessoas de peixes que trabalham na área da saúde, por exemplo, trabalham ajudando as pessoas. Então, é ajudar as pessoas no seu trabalho e não ajudar pessoas que não pediram a ajuda, na verdade. Então, é tentar tirar um pouco desse peso sem tirar a característica do signo de peixes. Então, eu olharia assim. Vocês que estão assistindo, tem algum exemplo que querem dar sobre isso?
Tá ficando claro o que eu expliquei? O raciocínio de como é que eu vou fazer? Porque vocês podem fazer isso com o mapa de vocês. Claro que quem não é astrólogo vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque vocês vão ter que pesquisar um pouco sobre os signos. Então, de novo, sobre a Lua, Sol e Lua, eu tenho as aulas aqui no meu perfil explicando já essas coisas. Então, basicamente, os passos são pegar a história de vida, ver em que momento da vida que você começou a engordar e o que estava acontecendo nesse momento na tua vida pessoal. Então, emocionalmente, o que estava acontecendo? Existiu algum trauma? Existiu alguma situação difícil, alguma situação de crise, alguma coisa que pode ter te desestabilizado, alguma coisa que te baqueia de alguma forma, e tentar identificar isso. Aí vai depender do nível de observação de vocês. Tem gente que tem dificuldade de observar. Tem gente que não me fala, nossa, não aconteceu nada. Então eu vou assim, até o ponto onde a gente acha alguma coisa. Então, por exemplo, eu lembrei de um caso que a pessoa me falou que não aconteceu nada. Mas aí ela tinha, acho que era Lua em Aquário. E como eu falei, o Aquário às vezes dá essa sensação de que você tá separado dos outros, de que existe uma distância. Em algumas pessoas existe a sensação de rejeição por você ser diferente, uma coisa do Aquário. E eu pergunto, tá, você tem irmãos? Aí a pessoa fala assim, tenho um irmão mais novo. E aí eu vejo que a data que ela falou pra mim que começou a engordar bate com a data do nascimento do irmão. Aí eu vejo, ela também tem a Lua em Aquário também, então será que ela se sentiu rejeitada pela mãe quando nasceu o irmão? E aí eu pergunto isso pra ela. Você acha que isso faz sentido? E a pessoa vai me dizer, se ela, não, ela fala, não, realmente, pode ter sido isso, eu acho que faz sentido. Ou às vezes ela fala que não, se ela fala que não, eu vou tentar ver de onde que vem, então, se não é isso, é o quê? Então a gente vai até a gente descobrir, claro que vocês, que vão estar fazendo esse raciocínio com a vida de vocês, vão ter muito mais competência, muito mais conhecimento sobre a vida de vocês para identificar o que aconteceu, mas vocês vão precisar treinar o olhar de vocês, o olhar analítico de vocês sobre a própria história. E aí o mapa vai poder ajudar. Se vocês souberem, então, o significado dos signos de lua, de sol, de ascendente, já vai ajudar bastante. Quem não souber, pode pesquisar aqui no meu perfil as aulas dos signos, ou em algum outro site que vocês queiram pesquisar, que aí vai ajudar. E aí vocês vão tentar entender a história, o que vocês podem ter sentido na época que aconteceu essa história, onde vocês começaram a engordar, e fazer uma relação entre este sentimento, esse momento que vocês estavam vivendo, e as características do mapa de vocês, principalmente da Lua, do Sol também, do ascendente a gente pode usar. Se tiver algum planeta ali perto do ascendente, né, do desenho do mapa, vocês vão ver, assim, tem uma setinha assim pro lado. Se tiver algum planeta ali perto, vocês veem também o significado disso. E ver se o sentimento que vocês tinham na época que vocês começaram a engordar tem a ver com característica desses planetas, com que esse planeta pode estar gerando de comportamento. Tá? Então, algumas pessoas vão conseguir fazer esse raciocínio. Quem não conseguir fazer isso sozinho, pode entrar em contato comigo, porque eu tenho o meu atendimento, que é o diagnóstico astral, que ele é justamente ajudar vocês a fazer isso. A gente pega e a gente vai olhar a tua história com o emagrecimento e olhar o mapa junto e fazer esse raciocínio. Esse raciocínio que eu fiz hoje aqui nessa live, dando os exemplos, as histórias das pessoas, de por que essa pessoa engordou, o que estava acontecendo na vida dela, qual é o signo de lua, de ascendente, de sol, como que funciona esse comportamento e qual que é a solução para isso. Toda essa explicação que eu dei, todos esses exemplos, eu faço exatamente isso no diagnóstico astral. Então, quem ainda não fez o diagnóstico e quiser fazer, é só entrar em contato. Quem quiser conseguir fazer essa análise do seu próprio mapa sozinho, perfeito. Pode vir me contar depois qual foi o resultado. Mas, para quem não conseguiu, achou difícil, pode ter muitas pessoas que vão achar difícil ou que não querem ter esse trabalho, é só vir fazer o diagnóstico astral comigo, que a gente faz essa análise do seu mapa. Correto? Bom, então, quem está aqui assistindo ainda tem alguma pergunta? Porque senão a gente encerra. Eu acho que a explicação foi essa. Me diz se ficou claro ou se tem algum ponto que não deu para entender muito bem sobre como é que vai usar o mapa para entender o motivo de não conseguir emagrecer ou de engordar. Ficou claro isso? Eu falei que eu ia usar cobaias
mas aí não deu certo. Que eu resolvi pegar o mapa que eu já tinha aqui, que aí fica mais rápido, né? Mais fácil. Senão eu teria que fazer e perguntar e até vocês responderem também. Bom, acho que não tem nenhuma pergunta então. Então eu vou encerrar por aqui. E até a próxima live, quarta-feira que vem. Ainda não sei qual é o tema, mas eu vou aqui anunciar no Instagram, tá bom? Boa noite, obrigada para quem assistiu. Quem assistiu até o final, deixa uma curtida para eu saber. Deixa um comentário melhor, deixa um comentário aqui. Manda um coraçãozinho no comentário para eu saber quem assistiu até o final, tá bom? Beijos!